Seção 5 de O Abolicionismo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil. O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. Seção 5. Capítulo 5. A causa já está vencida. 30 anos de escravidão, com suas degradações, os seus castigos corporais, as suas vendas de homens, mulheres e crianças como animais domésticos e coisas, impostos a 1,5 milhão de criaturas humanas, é um prazo demasiado longo para os amigos da humanidade aceitarem resignados. Victor Schœlcher. A causa que vós, abolicionistas, advogais, dizem-no todos os dias, não só os que nos insultam, como também os que simpatizam conosco, é uma causa vencida há muito tempo na consciência pública. Tanto quanto essa proposição tem alcance prático, significa isto. O país já decidiu, podeis estar descansados, os escravos serão todos postos em liberdade. Não há, portanto, necessidade alguma de um partido abolicionista para promover os interesses daqueles enjeitados que a nação toda perfilhou. Mas quem diz isso tem um único fim: desarmar os defensores dos escravos para que o preço destes não diminua pela incerteza da longa posse que a lei atual promete ao senhor, e conseguir que a escravidão desapareça naturalmente, graças à mortalidade progressiva, numa população que não pode aumentar. É claro que para quem fala assim, os ingênuos são homens livres, não enchem anualmente os claros da escravatura, pelo que não é preciso para que alguém tome a si a proteção dessas centenas de milhares de pessoas que são escravos somente até os 21 anos de idade, isto é, apenas escravos provisórios. O repugnante espetáculo de uma grande massa de futuros cidadãos, crescendo nas senzalas, sujeito ao mesmo sistema de trabalho, à mesma educação moral, ao mesmo tratamento que escravos, não preocupa os nossos adversários. Eles não acrescentam à massa dos escravos a massa dos ingênuos, quando inventariam os créditos a longo prazo da escravidão, nem quando lhe arrolam os bens existentes. Mas para nós, a sorte dos ingênuos é um dos dados, como a dos escravos, de um só problema. Será, entretanto, exato que esteja vencido no espírito público a ideia abolicionista? Neste momento não indagamos os fundamentos que há para se afirmar, como nós afirmamos, que a maioria do país está conosco sem o poder manifestar. Queremos tão somente saber se a causa do escravo está ganha, ou pelo menos tão segura quanto a decisão final, que possa correr a revelia. Se podemos cruzar os braços, com a certeza de ver esse 1,5 milhão de entes humanos emergir pouco a pouco do cativeiro e tomar lugar ao nosso lado. Qual é a esperança de liberdade fundada sobre fatos? Não se trata da que provem da fé na providência, que o escravo pode alimentar neste momento da nossa história. Imagine cada homem livre que se acha naquela posição e responda essa pergunta. Se fosse escravo de um bom senhor, ou fosse um bom escravo, ideal que homem nenhum livre poderia inteiramente realizar e exige uma educação à parte, teria sempre esperança de alforria. Mas os bons senhores muitas vezes são pobres e veem-se obrigados a vender o escravo ao mau senhor. Além disso, eles têm filhos de quem não querem diminuir a legítima. Por outro lado, se há proprietários que forram grande número de escravos, os há também que nunca assinaram uma carta de liberdade. Admitindo-se que o número das alforrias vá aumentando progressivamente, o que já é um resultado incontestável do abolicionismo, que tem formado em pouco tempo uma opinião pública interessada, vigilante, pronta a galardoar e levar em conta tais aspectos de consciência, ainda assim, quantos escravos proporcionalmente à massa total são libertados e quantos morrem em cada ano? A alforria como doação é uma esperança que todo escravo pode ter, mas que é a sorte relativamente de muito poucos. Nessa loteria, quase todos os bilhetes saem brancos. A possibilidade é vaga demais para servir de base sólida a qualquer cálculo de vida e de futuro. Tome-se a generalidade dos nossos escravos. Morrem no cativeiro. Os libertos sempre foram exceções. Ponha-se de lado essa esperança de que o Senhor lhe dê a liberdade, esperança que não constitui um direito. Que porta há na lei para o escravo sair do cativeiro? A lei de 28 de setembro de 1871 abriu-lhe, mas não facilitou-lhe, 2 caminhos: o do resgate forçado pelo pecúlio
e o do sorteio anual. O primeiro, infelizmente, pelo aparelho imperfeito e desfigurado por atenções particulares que exercita essa importante função da Lei Rio Branco, está em uso nas cidades, mas não nas fazendas. Serve para os escravos urbanos, não para os rurais. Assim mesmo, essa aberta daria saída a grande proporção de escravos se a escravidão não houvesse atrofiado entre nós o espírito de iniciativa e a confiança em contratos de trabalho. Basta esta prova, que um escravo não acha um capital suficiente para libertar-se, mediante a locação de seus serviços, para mostrar o que é a escravidão como sistema social e econômico. Nota de pé de página. Esse fato mostra também como a escravidão é a usura da pior espécie, a usura de Shylock, exigindo cada onça de carne hipotecada no seu título de dívida. Com efeito, desde que o escravo pode, a qualquer tempo que tenha o seu preço em dinheiro, depositá-lo e requerer sua liberdade, cada escravo representa apenas uma dívida para com o senhor, que ele não pode pagar e a qual serve de penhor. É assim um escravo da dívida. Aqui entra a usura do modo o mais extraordinário e que reclamaria o ferro em brasa de um Shakespeare para punir como merece. O escravo de um ano, quando passou a lei, 1871, podia ser resgatado pela mãe por um preço insignificante. Como ela, porém, não tinha esse dinheiro, a cria não foi libertada e é hoje um moleque. O triste vocabulário da escravidão, usado em nossa época e que é a vergonha da nossa língua, há de reduzir de muito no futuro as pretensões liberais da sociedade brasileira. De 13 anos, valendo muito mais, em pouco tempo, será um preto de dobrado valor. Quer dizer isso que a dívida do escravo para com o senhor quadruplicou. E mais ainda, porque ele não teve meio de pagá-la quando era menino. Tomemos um escravo moço, forte e prendado. Na escravidão, quanto mais vale física, intelectual e moralmente o homem, mais difícil lhe é resgatar-se, por ser maior o seu preço. O interesse do escravo é, assim, ser estúpido, estropiado, indolente e incapaz. Esse escravo tinha 21 anos em 1871 e valia R$ 1,5 mil. Não representava capital algum empregado, porque era filho de uma escrava, também cria da casa. Suponhamos, porém, que representava esse mesmo capital e que fora comprado naquele ano. Era ele, assim, uma letra de R$ 1,5 mil, resgatável pelo devedor à vista, porquanto lhe bastava depositar essa quantia para ser forro judicialmente. Em 1871, porém, esse homem não tinha pecúlio algum, nem achou quem lhe emprestasse. Durante os 12 anos seguintes, viu-se na mesma situação pecuniária. O aluguer, no caso de estar alugado, o serviço não remunerado, no caso de servir em casa, não lhe deixavam obra alguma para começo de um pecúlio. Nesses 12 anos, o salário desse homem nunca foi menor de R$ 30.000 por mês. Servindo em casa, poupava igual despesa ao senhor, o que dá um total de R$ 4,320 mil, desprezados os juros. Deduzida dessa quantia o preço original do escravo, restam R$ 2,820 mil, que ele pagou ao senhor por não ter podido pagar-lhe a dívida de R$ 1,5 mil em 1871, além de amortizar toda a dívida sem nenhum proveito para si. Se em 1871 alguém lhe houvesse emprestado aquela soma, a juros de 12% ao ano para sua liberdade, ele a teria pago integralmente, dando larga margem para doenças e vestuário, em 1880, e estaria hoje desembaraçado. Como não achou, porém, esse banqueiro, continua a pagar sempre juros de mais de 20% sobre um capital que não diminui nunca. Feito o cálculo sobre o capital todo empregado em escravos e o juro desse capital representado pelos salários pagos ou devidos, ter-se a ideia do que é a usura da escravidão. É preciso não esquecer também que grande parte dos escravos são propriedade gratuita, isto é, doação das mães escravas aos seus senhores. A lei de 28 de setembro reduziu a escravidão a uma dívida penhoratícia. Os altos juros cobrados sobre essa caução, que é o próprio devedor, fazem dessa especulação o mais vantajoso de todos os empregos de capital. Esse mesmo Estado, que não se importa com essa onzena levantada sobre a carne humana e extorquida à ponta de açoite, esteve muito tempo preocupado de conseguir sobre a sua fiança, para os proprietários territoriais, dinheiro a 7% ao ano, garantido pela hipoteca desses mesmos escravos. Fim de nota de pé de página. Quanto ao Fundo de Emancipação do Escravo, sujeito, como ponderou no Senado o barão de Cotegipe, a manipulações dos senhores interessados,
ver-se há mais longe a insignificante porcentagem que o sorteio abate todos os anos no rol de escravos. Fora essas esperanças, fugitivas todas, mas que o abolicionismo há de converter na maior parte dos casos em realidade, o que resta aos escravos? Absolutamente nada. Desapareça o abolicionismo, que é a vigilância, a simpatia, o interesse da opinião pela sorte desses infelizes, fiquem eles entregues ao destino que a lei lhes traçou e ao poder do Senhor tal qual é, e a morte continuará a ser, como é hoje, a maior das probabilidades e a única certeza que eles têm de sair um dia do cativeiro. Isso quanto à duração deste. Quanto à sua natureza, é hoje o que foi sempre. Nas mãos de um bom senhor, o escravo pode ter uma vida feliz, como a do animal bem tratado e predileto. Nas mãos de um mau senhor ou de uma má senhora, a crueldade das mulheres é muitas vezes mais requintada e persistente que a dos homens. Não há como descrever a vida de um desses infelizes. Se houvesse um inquérito no qual todos os escravos pudessem depor livremente, à parte os indiferentes à desgraça alheia, os cínicos e os traficantes, todos os brasileiros haviam de horrorizar-se a ver o fundo de barbárie que existe nesse nosso país, debaixo da camada superficial da civilização, onde quer que essa camada esteja sobreposta à propriedade do homem pelo homem. Na escravidão, não só quod non prohibitum licito est, como também praticamente nada é proibido. Se cada escravo narrasse a sua vida desde a infância, as suas relações de família, a sua educação de espírito e coração, as cenas que presenciou, os castigos que sofreu, o tratamento que teve, a redistribuição que deram ao seu trabalho de tantos anos para aumentar a fortuna e o bem-estar de estranhos, o que seria a cabana do pai Tomás, de Mrs. Beecher Stowe, ou a vida, de Frederick Douglass, ao lado de algumas das narrações que nós teríamos que escutar? Dir-se-ia que a escravidão dá lugar a abusos como todas as outras instituições, e com abusos não se argumenta. Mas esses abusos fazem parte das defesas e exigências da instituição, e o fato de serem necessários à sua existência basta para condenar o regime. O senhor que tem pelos seus escravos sentimento de família é uma exceção, como é o senhor que lhes tem ódio e os tortura. O geral dos senhores trata de tirar do escravo todo o usufruto possível, explora a escravidão sem atender particularmente à natureza moral da propriedade servil. Mas exceção ou regra, basta ser uma realidade, bastaria ser uma hipótese, o mau senhor, para que a lei que permite a qualquer indivíduo nacional ou estrangeiro, ingênuo ou liberto e mesmo escravo, inocente ou criminoso, caritativo ou brutal, exercer sobre outros, melhores talvez do que ele, um poder que ela nunca definiu nem limitou, seja a negação absoluta de todo o senso moral. Diariamente lemos anúncios de escravos fugidos, denunciados à sede de dinheiro dos capitães do mato, com detalhes que não ofendem o pudor humano da sociedade que os lê. Nas nossas cidades, há casas de comissões abertas, mercados e verdadeiros lupanares sem que a polícia tenha olhos para essa mácula asquerosa. Ainda está recente na memória pública a oposição corajosa de um delegado de polícia da cidade do Rio de Janeiro ao tráfico de escravas para a prostituição. Os africanos transportados de Angola e Moçambique, depois da Lei de 7 de novembro de 1831, estão sempre no cativeiro. As praças judiciais de escravos continuam a substituir os antigos leilões públicos. Em suma, a carne humana ainda tem preço. À vista desses fatos, como se ousa dizer que os escravos não precisam de defensores, como se o cativeiro em que eles vivem fosse condicional e não perpétuo, e a escravidão uma coisa obsoleta, ou pelo menos cujas piores funções pertencessem já à história? Quem sabe ao certo quantos milhares mais de escravos morrerão no cativeiro? Quando será proibida a compra e venda de homens, mulheres e crianças? Quando o Estado não terá que levantar mais impostos sobre essa espécie de propriedade? Ninguém. O que todos sabem é que o Senhor julga ainda o seu direito sobre o escravo perpétuo, e como o colocava à sombra do Paládio Constitucional, o artigo 179, coloca-o hoje sob a proteção da Lei de 28 de setembro. O escravo é ainda uma propriedade, como qualquer outra, da qual o Senhor dispõe como de um cavalo ou de um móvel. Nas cidades, em contato com as diversas influências civilizadoras, ele escapa de alguma forma àquela condição. Mas no campo, isolado do mundo,
longe da proteção do Estado, sem ser conhecido de nenhum dos agentes deste, tendo apenas o seu nome de batismo matriculado, quando o tem, no livro da coletoria local, podendo ser fechado num calabouço durante meses, nenhuma autoridade visita esses cárceres privados, ou ser açoitado todos os dias, pela menor falta, ou sem falta alguma, à mercê do temperamento e do caráter do senhor, que lhe dá de esmola a roupa e a alimentação que quer, sujeito a ser dado em penhor, a ser hipotecado, a ser vendido, o escravo brasileiro, literalmente falando, só tem de seu uma coisa: a morte. Nem a esperança, nem a dor, nem as lágrimas o são. Por isso, não há paralelo algum para esse ente infeliz, que não é uma abstração nem uma criação da fantasia dos que se compadecem dele, mas que existe em milhares e centenas de milhares de casos, cujas histórias podiam ser contadas cada uma com piores detalhes. Ninguém compete em sofrimento com esse órfão do destino, esse enjeitado da humanidade que, antes de nascer, estremece sob o chicote vibrado nas costas da mãe, que não tem senão os restos do leite que esta ocupada em amamentar outras crianças pode salvar para o seu próprio filho, que cresce no meio da abjeção da sua classe, corrompido, desmoralizado, embrutecido pela vida da senzala, que aprende a não levantar os olhos para o Senhor, a não reclamar a mínima parte do seu próprio trabalho, impedido de ter uma afeição, uma preferência, um sentimento que possa manifestar sem receio, condenada a não se possuir a si mesmo inteiramente uma só hora na vida, e que, por fim, morre sem um agradecimento daqueles para quem trabalhou tanto, deixando no mesmo cativeiro, na mesma condição, cuja eterna agonia ele conhece, a mulher, os filhos, os amigos, se os teve. Comparada à história de tantos milhares de famílias escravas, o infortúnio merecido dos outros homens torna-se uma incógnita secundária do grande problema dos destinos humanos. Só eles, com efeito, sentem uma dor ao lado da qual a de tantos proletários, de não ter nada e ninguém no mundo que se possa chamar seu, é até suave, a dor de ser de outrem. Somente o escravo infeliz. É uma frase que podia ser escrita com verdade no livro das Consolações Humanas. Ao lado da tragédia da esperança e do desespero, que são o fluxo e o refluxo diário da sua alma, e essa esperança e esse desespero, o ser livre, todas as outras vidas que correm pelo leito da liberdade, quaisquer que sejam os embaraços e as quedas que encontrem, são relativamente privilegiadas. Somente o escravo, de todos os homens, ele, pela falta da consciência livre e o extremo oposto na escala humana do Prometeu de Shelley, tem como esse o destino de sofrer desgraças que a esperança julga serem infinitas e de perdoar ofensas mais negras do que a morte ou a noite. Entretanto, não é menos certo que de alguma forma se pode dizer: a vossa causa, isto é, a dos escravos que fizestes vossa, está moralmente ganha. Sim, está ganha, mas perante a opinião pública, dispersa, apática, intangível, e não perante o parlamento e o governo, órgãos concretos da opinião, perante a religião, mas não perante a igreja, nem no sentido de comunhão dos fiéis, nem no de sacerdócio constituído, perante a ciência, mas não perante os corpos científicos, os professores, os homens que representam a ciência, perante a justiça e o direito, mas não perante a lei, que é a sua expressão, nem perante os magistrados administradores da lei, perante a mocidade, irresponsável, protegida por um benefício macedoniano político, que não reconhece as dívidas de opinião que ela contrai, mas não para a mocidade do outro lado da emancipação civil, perante os partidos, mas não perante os ministros, os deputados, os senadores, os presidentes de províncias, os candidatos todos à direção desses partidos, nem perante os eleitores, que formam a plebe daquela aristocracia, perante a Europa, mas não perante os europeus estabelecidos no país que, em grande proporção, ou possuem escravos ou não creem no Brasil sem escravos e temem pelos seus interesses, perante a popularidade, mas não perante o povo, perante o imperador como particular, mas não perante o chefe do Estado, perante os brasileiros em geral, mas não perante os brasileiros individualmente, isto é, resumindo-me, perante jurisdições virtuais, abstrações políticas, forças que estão ainda no seio do possível, simpatias generosas e impotentes.
mas não perante o único tribunal que pode executar a sentença de liberdade da raça negra, isto é, a nação brasileira constituída. A vitória abolicionista será um fato consumado no coração e na simpatia da grande maioria do país. Mas enquanto essa vitória não se traduzir pela liberdade, não afiançada por palavras, mas lavrada em lei, não provocada por sofistas mercenários, mas sentida pelo próprio escravo, semelhante triunfo, sem resultados práticos, sem a reparação esperada pelas vítimas da escravidão, não passará de um choque da consciência humana em um organismo paralisado, que já consegue agitar-se, mas ainda não caminhar. Fim da seção 5.